Oi, eu sou o Rodrigo Deller. Olá, pessoal, eu sou Juliana Cures. Errei. É você, errou. Oi, galera. Oi, galera. Você tá deixando a galera de fora. Oi, galera, foi mal. Oi, galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi, pessoal, eu sou Juliana Cures. Seja bem-vindo a Infísio. O tema de hoje, o valor da nossa profissão. Aí eu já deixo uma pergunta para vocês. E aí, qual que é o valor da fisioterapia? Né? Deixa no comentário. Por favor, vamos discutir sobre o assunto. Porque hoje a gente não vai fechar, a gente vai abrir a discussão. E é uma discussão, eu falo que ela é intensa, um pouco polêmica, cheio de pontos e detalhes que a gente pode passar horas se a gente quiser, né? A gente separou alguns. E é um tema que eu gosto bastante, porque a gente vai falar do valor da nossa profissão em vários aspectos. Sim. Não só do valor monetário, mas falar também do valor, né? Daquilo que a gente também entrega para o nosso paciente. Exato. Então, é bem interessante porque no dia a dia a gente percebe vários questionamentos de pacientes. Ou às vezes o porquê do valor, depois que passa pelo porquê do valor ele entende o serviço, já é outra percepção. Tem os pacientes que não questionam, porque sabem muitas vezes como funciona, etc. Né? Tem reserva para tudo quanto é jeito. Sim. E aí a gente começa, né? A valorização por parte do profissional. De como ele se coloca. Qual que é o comportamento do profissional para que ele possa, vamos colocar assim, se dar o valor? Exato. E se entender, se né? entender. E é muito interessante, porque a gente sofre muito, né? A gente fala tanto de referencial de honorário, né, de seguir padrões do referencial, pelo menos como uma base. Ou como ponto de partida, né? Que a gente até já falou isso em outro episódio também. Quando a gente começa a olhar para essas questões, se a gente conseguisse, vamos colocar ali, né? Vamos falar de preço. Seguir o referencial já seria muito bom. Sim. Né? Só que aí a gente tem outros pontos para discutir. E aí a gente, né, faço uma pergunta. Ai, lá vamos vai. Vamos lá, vamos começar. Como é que a gente se valoriza, na sua opinião? O que a gente pode fazer para chegar nesse ponto de autovalorização profissional? Eu acho que o profissional e o pessoal não se dissociam tanto nesse contexto. Porque, primeiro, é uma questão de você entender quem é você como fisioterapeuta. Isso. Ponto 1. Perfeito. Aí, se você se entendeu como fisioterapeuta, quer dizer, que tipo de habilidade eu tenho, né? E aí, como eu transformo essa habilidade num serviço e como eu ofereço esse serviço para o paciente, né? Excelente. Assim, pelo menos assim, essa é a lógica, né, de raciocínio que eu coloco para organizar para mim. É uma metodologia, né? É uma forma de raciocinar. Então, pronto, quem sou eu? Né? Quais são as coisas que eu tenho habilidade de fazer? Como eu consigo transformar isso em serviços de saúde para atender um paciente? Então, qual é o paciente que eu vou atender? Qual é o perfil de paciente, né, que se encaixam nos serviços que eu sou capaz de oferecer? Ótimo. Com as técnicas e equipamentos e local que eu tenho nesse momento, né? E se eu vou planejar para o futuro melhorar, expandir, aí é aquele planejamento da construção profissional. Mas, enfim, o que eu posso oferecer hoje, como que eu transformo isso em serviço, e a partir disso, como que eu monetizo esse serviço. Eu acho que é nessa linha de raciocínio. Isso. Se eu começar a partir de quanto custa a sessão, não funciona, porque você não consegue explicar para o paciente como você chegou nisso. Nossa. Acontece muito comigo de eu receber. Hoje a gente recebe. A gente recebe hoje contato de paciente, muitas vezes de maneira direta via WhatsApp. Sim. Né? Isso é muito interessante. Porque o paciente ele vem e fala assim: oi, quanto está a sessão? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. E assim, é interessante que vem assim, né? Isso é muito comum. Vem lá uma pessoa que você nunca viu, você não conhece, você não sabe quem é. Ela fala assim, primeiramente, bom dia. Aí eu respondo normalmente: oi, bom dia, tudo bem? Sim, sou fisioterapeuta, sim, trabalho com fisioterapia respiratória. Qual é o seu nome quando a pessoa não fala? Ou qual é o nome do paciente? Porque às vezes é alguém falando pelo paciente. Enfim, né? E não fala o nome do paciente, eu já pergunto: qual é o nome do paciente? O que ele tem? Né? Eu preciso entender, né, o que você precisa. Então, às vezes eu vou dando... Eu preciso entender.
Que paciente é esse que vai vir, né? Ah, você atende domicílio ou só na clínica? Aí você fala, aí você tenta entender o paciente para poder responder, olha, eu atendo em domicílio, alguns casos atendo na clínica, outros casos. E aí você vai, né, começar um diálogo, começar um diálogo para poder explicar para a pessoa. E tá, você consegue entender do que se trata, ele pergunta, quanto é a avaliação? Você fala X. E quanto que é a sessão? Fala, olha, depende da necessidade do paciente, varia de X para X, mas dependendo do caso dá para fazer um pacote de serviço, dependendo pode ser um outro pacote, mas eu preciso avaliar para poder te dizer, né? Porque eu preciso saber as necessidades dele. Eu sempre coloco, depende da necessidade do paciente, da condição do paciente. Sim. Né? Eu preciso saber se é um paciente mais grave, menos grave. O nível de complexidade, nível de complexidade. Aí a outra pergunta vai ser, quantas sessões ele vai precisar? Falei, então, sem avaliar, né? Depende do paciente. Porque, olha, se ele precisa disso, ou disso, ou disso, tem coisa que é mais rápido, tem coisa que é muito mais lento. Sem conhecer o paciente, é impossível de eu te responder essa pergunta. E olha que assim, aqui na clínica a gente recebe todos os dias. Sim. Né? A Lucimar, vocês não conhecem a Lucimar, é a nossa recepcionista. Ela super Lu. Chega, né, super Lu, porque ela recebe muita coisa ali pra nós e filtra muita coisa. E aí ela chega e fala assim, olha, eu não sei o que falar às vezes. Daí eu falei, deixa que eu falo. Porque daí a gente vai explicar, né? Por mais que ela saiba o que a gente faz, nada melhor que a gente poder também dialogar com o paciente. Porque não tem como a gente, através de um diálogo de WhatsApp, avaliar, dizer a condição e falar o que eu preciso fazer. Nem quantas sessões. Nem quantas sessões, muito menos isso. Então, hoje, essa questão da gente poder, pelo menos, avaliar, né, o nosso paciente, é o ponto de partida para tudo isso aí, a gente, muitas vezes, se depara com essas situações do paciente se comunicar, ou com a gente, ou com quem, né, recepciona ele aqui na clínica, até chegar para nós. Exato. Existe essa... Tem esse intervalo. Esse intervalo. E o paciente, ele quer saber quanto custa. É óbvio, lógico, isso, todo mundo. É um orçamento que ele vai fazer. É um orçamento. E aí, para você justificar um orçamento, lógico, você tem que ter elementos. Então, as suas avaliações, as técnicas que você vai usar para avaliar, tudo isso compõe a sua primeira consulta, né? Então, na questão de você organizar o valor, do preço disso, também compõe das suas habilidades. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessas habilidades, porque uma consulta inicial, uma avaliação, não é só anamnese, exame físico, ponto. Não. Tem tantas outras coisas, cada um na sua especificidade. Então, você consegue oferecer serviços específicos ali a partir da avaliação. Então, né, às vezes o paciente, mas a avaliação, ela fala assim, mas eu já fui no médico. Adoro essa frase. Não é? Eu falei, adoro essa frase. Mas eu preciso fazer uma avaliação fisioterapêutica, porque os elementos, né, são de tratamento são, né, eu preciso identificar. Sim. Não, mas o médico falou que eu preciso fazer, da pediatria é muito clássico, né, vem da pediatria. Ah, mas o médico falou que ela precisa fazer tapotagem. É o clássico. Você fala, beleza, né? Né? Daí você falou, né? E vem as criancinhas com essa prescrição. Sim. Aí você fala, olha, mas é importante avaliar e tal. Então, às vezes o paciente pergunta, mas tem outra coisa para fazer? Eu falei, não, tem outras técnicas. Né? Algumas eu faço, outras não. Às vezes o paciente pergunta coisa e você acaba dialogando, explicando isso para ele. Muitos vêm. Alguns pacientes, na hora que você responde o valor da avaliação inicial e o que consta da sua avaliação, não vem. Sim. E já teve paciente que não veio, aí dali um mês depois voltou. Isso é comum também. Acontece. Muito. Né? Muito. Já aconteceu. Aí depois ele fala assim, nossa, devia ter vindo antes, porque não fez um tratamento específico especializado para a condição dele. Aí tem outro ponto. Né? Porque fez fisioterapia respiratória genérica, vou usar esse termo, e não avaliou especificamente o que ele precisava. E a hora que veio, fez uma avaliação especializada, e aí foi bem no ponto do tratamento que ele queria tratar, e aí ele viu um resultado rápido ali, porque você já trabalhou em cima do ponto específico, ele fala, nossa... Por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Só que aí entra o ponto que eu ia falar, né? O fisioterapeuta, ele tem que se valorizar nesse aspecto também. Sim. Né? É um outro ponto talvez delicado, porque quando a gente olha para isso, assim, podia ter vindo antes, às vezes o paciente também vai um pouco pelo preço. Claro, né? Óbvio. Mas muitas vezes o fisioterapeuta, ou qualquer outra, né? Não vamos só colocar a nossa profissão. Vem aqui que eu faço por tanto, então.
entra um pouco na questão do valor do profissional. Falei, poxa, né? Por que eu vou cobrar menos se a avaliação ela é a mesma, né? De repente deveria ser. Esse é um dilema. É um dilema e a gente vai brigar por isso por muitos e muitos anos ainda, talvez. Isso eu acho que daí é um comportamento do indivíduo. Como ele decide se posicionar no mercado e como ele interage com o paciente. Que quando a gente fala de valor, a gente começa a ver muito isso, né? Por parte do próprio profissional. Faz... Um exemplo, é 100, eu faço por 95. Eu resolvo para você por 90. Entendeu? Então isso para mim entra na questão da valorização, de autovalorizar como profissional, mas também entra na valorização da profissão. Sim. Né? Porque você fala assim, ele faz isso porque ele é careiro mesmo. Eu já vi tanta história assim, né? Sim. É careiro mesmo, então vem aqui que eu resolvo por tanto. E às vezes o paciente, né, a gente sempre torce para que não, mas ele volta, né, às vezes com outros problemas que a gente precisa resolver mais algumas outras questões que não eram necessárias, né, exemplo, né. Então quando a gente fala sobre essa questão da valorização da profissão, né, talvez isso seja um ponto que é um dilema não só aqui, mas de repente em várias regiões aí do nosso grande eu acho que país. É o dilema da profissão mesmo, né, porque assim... Aquela história do eu resolvo por tanto, começa, volta lá, né? Lá na arte do ser físio, por exemplo. Mas, enfim, não é só isso. Não. A questão é, o fisioterapeuta, ele tem uma construção de carreira, ele tem uma formação. Então, tudo que você trabalha na sua formação faz parte do seu serviço de alguma forma. Claro. Né? Claro. Então, você pode transformar isso em uma sessão integrativa, chamar integral, não vou usar integrativa, né? Não, senão eu vou pegar outra coisa. Né? Você pode trabalhar num contexto integral, você junta várias técnicas numa mesma sessão, você pode trabalhar por tipos de serviço com técnicas específicas em cada pacote, cada profissional organiza isso de uma forma. Sim. Mas essa construção da sua formação, ela precisa estar dentro do que você vai explicar para o seu paciente. Né? Então, às vezes, igual eu te falei da pediatria, pergunta da tapotagem, quando vem a criança, eu faço avaliação, aí você vai atendendo, você vai explicando para o pai, ele começa a descobrir que o mundo não é esse, ele fala, nossa, não imaginava. Eu falei, mas daí às vezes eu escuto assim, mas por que o médico não me falou isso? Eu falei, calma, o médico ele entende das questões médicas, não o culpe por isso. Né? Existem muitas atualizações na área da físio que ele não tem condição de acompanhar, como eu também não sei das medicações e dos tratamentos e das cirurgias, está tudo certo. Agora, o que o profissional fisioterapeuta precisa valorizar é que ele é um profissional de primeira consulta e ele decide, com base no seu diagnóstico kinesiológico funcional, qual é o plano de tratamento. Ótimo. Né? Ótimo. Então, a valorização e a monetização e a organização dos serviços e como eu vou colocar um preço no serviço que eu vou oferecer, vem disso. Qual é a minha avaliação cinesiológica funcional? Qual é o meu plano de tratamento? Quais as técnicas que eu vou usar, equipamentos? Qual é o custo disso para mim dentro da clínica? E aí, como que eu vou fazer isso? Entra na questão de você precificar, né? Então, você tem que entender... Né? Não vamos aprofundar em gestão, não é essa a ideia, mas entender qual que é o teu custo por hora dentro da clínica que você trabalha. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem quanto que custa, por exemplo, uma hora de energia, né? Vamos colocar a água que consome, se é que consome, enfim, de tudo que envolve um custo de um atendimento com relação aos investimentos de curso, de equipamentos. Como é que você vai introduzir? Em quanto tempo você vai ter retorno disso? E quando você vai para home care é a mesma coisa. Você tem que ter equipamentos que você possa levar e deslocar muitas vezes. O próprio deslocamento, a organização disso para você atender. Então, isso faz parte daquele desenvolvimento da gestão, que, assim, eu não tenho tanta habilidade nisso, mas algumas coisas a gente acompanha e vai aprendendo ao longo do tempo. A gente precisa aprender isso, né? Fisioterapeuta é gestor também. Se ele não for gestor, ele precisa gerir a própria vida para poder gerir a carreira, para poder gerir o seu negócio. A gente vai longe disso, tá? Não, isso é tão difícil, né? Porque difícil. Você precisa manter uma certa disciplina.
E a disciplina, eu falo que ela te leva muitas vezes, assim, a gente vê hoje as situações que a gente passa, né, com a pandemia e tudo, a gente até citou isso em algum outro episódio, falando assim, né, qual que é a importância da gestão para poder passar por esse momento também, né? Sim. Será que eu fiz a minha reserva para poder passar por uma emergência? Ou será que eu nem penso na emergência que ela nunca vai acontecer? Pois é, aí tem um lockdown de 30 dias e você fica como? Eu não tenho 30 dias para manter, o que eu faço? Exato. Isso, né? Hoje, Enfim, esse momento trouxe vários questionamentos. Esse suspiro de... Nossa, por favor, porque aí você começa a realmente falar assim, eu preciso olhar para minha profissão e para o meu serviço de um aspecto diferente. E aí vem a questão do valor do serviço para nós e também para o paciente. O que envolve, né? Vamos dar exemplos. Será que eu consigo colocar isso, lógico, não abusivamente, mas que eu possa continuar fazendo cursos, né, relevantes para aquilo que eu faço, cursos que são importantes, que vão complementar? Será que isso também vai me dar um salário, né? Vamos colocar assim, não vamos nem falar de produção, porque já entra em outro aspecto, né? Mas será que disso eu consigo ter um salário, que isso também me sustente? Porque a gente tem essa briga há tanto tempo, né? Dentro da nossa profissão, independente dos convênios ou não. Exato, Não independente dos convênios ou não. Eu acho que muitas vezes a gente tem convênios que pagam bem o valor de sessão. Tem ao mesmo mesmo. tempo que a gente tem convênios que Não. nem negociam e não pagam. Então, como que a gente ainda mantém isso? Como que a gente ainda aceita isso? Né? Entra um outro ponto também. Porque faz parte do processo de romper. E isso eu acho que é um desafio grande, há muito tempo já, mas isso ainda nós vamos demorar muito. Que é conseguir a profissão, né? Não é nem o profissional, né? Não, a profissão toda. Como um todo, romper essa barreira de conseguir negociar esses serviços com outros convênios médicos, né? Sim. De uma maneira de colocar, não, nós vamos com nossa profissão é isso aqui. Nós temos um referencial e esse referencial, ele faz parte, né, a gente tem complexidades diferentes, a gente tem técnicas diferentes. Então, não é o joelho que a gente vai tratar, a gente tem, né? Né? Você recebe por um joelho, não é assim? Então, assim, não é isso. Você tem um processo de reabilitação, você tem métodos, você tem técnica, então você vai incluir nisso, né? Então, na sua sessão de atendimento, as suas técnicas têm que estar incluídas, né? Na forma de você organizar esse preço, esse valor, né? Porque o paciente, ele identifica. Sim. Né? O paciente identifica. Então, ele sabe que foi feita uma consulta que teve só uma anamnese, ele sabe que foi feita uma primeira consulta com diagnóstico cinesiológico funcional mais organizado. Isso. E aí entra uma questão que pode ser aberta até por um debate maior, né? Será que o nosso referencial compete isso também? Porque é uma dificuldade de você colocar assim, nossa, será que eu vou conseguir incluir tudo, né? Porque lá tem especificado muitos dos equipamentos, né? Mas ainda preços. não tem muitas técnicas. Não. Só que ali que tá, né? Por exemplo, tem técnicas que eu até olhei recente, tem valores até, não vamos falar de absurdos, mas valores que são bem acima da média pela técnica. Né? Então, se a gente fosse ver, né, a aplicação dela de um paciente, ficaria num valor absurdamente caro. Não chega a ser viável. Aí entra a precificação, né? Tem mesmo. Tem algumas porque daí você coloca só aquela... Na respiratória tem também avaliações dinâmicas ali, que elas têm um valor de referencial bem alto. Bem alto até. Assim, é bom. Não, mas lógico. Se você colocar isso não no contexto de uma avaliação, às vezes para o paciente fica mais complicado. É. Né? Então, eu acho que ele está em construção. Lógico. Né? Lógico. E tem técnicas que não estão ali contempladas, tem abordagens que não estão ali, que fica muito subjetivo para você incluir. Não que a gente tivesse que ter uma planilha de Excel pontuando tudo, mas eu acho que ela poderia melhorar. Pode ir melhorando, né? E a gente se enxergar ali também, né? Sim. De achar dentro daquilo ali o que é possível fazer ou não. Porque às vezes tem técnicas que são mais simples, que têm um valor baixo demais, só que ele precisa de um equipamento, aquele equipamento tem uma manutenção, você precisa de um filtro, lá na respiratória, filtro é caro o tempo todo. Então, isso você tem um custo disso. Então, não é só o valor daquela técnica, tem outros elementos para ser pensado. Mas sabe o que me pega também, às vezes, pensando nessa questão da valorização, é a educação do indivíduo.
do paciente. Porque será que o paciente sabe o que o fisioterapeuta faz? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Se a gente conseguir divulgar mais isso, no sentido de, olha, quanta técnica, quantas abordagens, quantos problemas nós podemos ajudar com técnica X ou Y, com esse conjunto, ou com aquele, ou com isso, ou com aquela abordagem. Olha quantas pessoas nós temos, né, especialistas no Brasil que trabalham com uma linha, com outra, com outra, com outra. Né? Eu acho que falta ainda essa divulgação para o próprio paciente entender. Quando a gente responde para ele o WhatsApp explicando algumas coisas, quando ele pergunta, oi, você atende qual o preço? Né? Ele entender que essa resposta do valor da consulta, ela tem um contexto maior. Acho que falta a gente mesmo se autodivulgar. E a gente fala isso, né? E a gente melhora isso diariamente, tenta melhorar sempre. Eu até brinco que tentar a gente nem sempre consegue, então a gente vai progredindo nisso, Sim. né? É sempre uma progressão. Às vezes chega o paciente e fala assim, nossa, mas o que isso tem de correlação com aquilo que eu cheguei de dor? Aí você começa a explicar para o paciente e fala assim, caramba, eu não sabia disso. Quantos chegam assim, né? No seu, aqui no consultório. E aí você começa a ver e fala, poxa vida, eu preciso falar mais disso. Né? Mas não especificamente que isso causa dor naquilo, mas que isso é um dos componentes. Exato, né? que precisam ser olhados, Precisa ser olhados. Joga uma luz ali. Porque o paciente ele não sabe por que a gente vai investigar aquilo, a gente tem que explicar. E isso também entra no valor daquilo que a gente faz, porque entra na capacidade de diagnóstico. Né? A gente faz muito aquela questão dos diagnósticos diferenciais, que é justamente para eliminar muitos componentes ou, de repente, agregar outros para que possam compor, né, ali o tratamento. Então, quando o paciente fala assim, nossa, eu não sabia disso, é um ponto que muita gente tem que falar. E eu já pequei tanto por não falar, né? A gente está melhorando isso. É aquela questão de você participar do processo de educação em saúde. Em saúde geral, né? Não só dentro do consultório, né? Sim, eu acho que isso é um desafio até para mim. A gente faz pouco. Eu faço muito pouco. Eu também, eu tenho Poderia melhorado, fazer mas... muito, mas não, eu faço muito pouco. Poderia fazer devagar. muito mais. Ainda mais agora que a gente tem mais ferramentas para isso. Muitas. Porque na fisioterapia respiratória, então, existe uma dificuldade das pessoas entenderem. Né? Ela ainda é muito vista dentro do hospital, lá na UTI é mais fácil de entender um pouco, mas assim, um pouco, porque agora você fala mais. Você escuta falar da secreção e da tapotagem, as pessoas têm isso fixo, é uma imagem mental que elas têm. Hoje tem se colocado algumas outras coisas, tem aparecido mais, mas a gente ainda tem muito o que se falar, para entender o que tudo se faz. Os pacientes chegam assim, nossa, eu estou tão cansado. Né? Eu vi na internet esse aparelho aqui. Adivinha qual a foto que eles me mostram? Ai, meu senhor. Melhor nem com perguntar. 3 bolinhas. Não, né? Entendi. Ele pode me ajudar? Né? Falei assim, então, qual é o seu problema? Vamos começar a avaliar? Vamos partir do começo, né? Então, e isso é uma questão, quando a gente fala de valor, a gente fala do valor daquilo que a gente faz. Né? E muitas vezes isso, para o paciente, essa explicação, você elucidar tudo isso aí, ele fala, caramba, agora, depois de ser avaliado, eu entendo o valor. Agora eu entendi, exato. Nossa, e quantas vezes eu já vi? Eu vou até dar um exemplo. A pessoa veio e falou assim, olha, eu vim porque, né, fiquei preocupado sempre com o preço. Aí veio, depois de algumas pessoas insistirem, ela falou assim, olha, hoje eu prefiro vir aqui do que gastar 2 vezes isso no shopping. Falei, caramba, né? Aí você vai saber que é com roupa. Né? Eu gasto 2 vezes isso numa ida no shopping. E hoje eu preciso cuidar da minha saúde. E ela fala assim, né? Óbvio, ela falou assim, não é tão caro dentro do que aquilo me proporciona. Então. Essa frase me chamou muita atenção, tem alguns anos. Aí a gente fala assim, caramba, olha a capacidade que a gente tem, né? De dar qualidade de vida, de devolver função, etc. Então isso é valor. Sim. Isso é valor. Exato. E aí a pessoa acaba entendendo. Quantos pacientes já vieram, né? E aquele primeiro dia, né? É o primeiro. Né? Aquela primeira consulta, primeira avaliação.
e tá achando caro e é só particular e não atende convênio e já reclama, né? Isso acontece. Acho que se fosse eu também reclamaria, porque a gente reclama quando é com a Ser humano reclama, né? Não tem jeito. Mas depois ele volta, nossa, melhorei da falta de ar. Nossa, eu tô conseguindo andar. Nossa, eu subi, né, o sobrado, subi a escada lá de casa. Nossa, né, tô tranquilo para subir. Tô levando o neto pro segundo andar, antes eu não subia nem sozinho. Olha que legal. Né? Tô levando o neto no colo pra escada. Então, assim, o paciente acaba descobrindo isso quando ele entende que tem um contexto maior envolvido. Então, esse processo de educação em saúde faz parte do valor que você coloca no seu serviço. Porque não é só vem, faz a técnica, melhorou a dor, não melhorou, tchau. Fez a técnica, né, melhorou a falta de ar, tchau. Não, ele precisa entender o contexto dessa falta de ar dele. Sim. Né? Então, eu muitas vezes faço o relatório, às vezes ele leva o relatório quando ele vai na consulta do médico, né? E aí depois ele vem contando o que o médico falou, achou até interessante, né? Porque tinha um comentário lá, outro, explicando o resultado de cada avaliação, comentário de cada teste. Porque é importante para o paciente entender, ele precisa entender que ele está sendo realmente avaliado e tratado, né? Porque como é que você vai dizer que ele melhorou? Sem ter parâmetro, né? Sem ter algum parâmetro. Objetivo, subjetivo, mas você tem isso anotado. Ele referiu, é uma informação subjetiva ou é uma informação de um teste objetivo. E aí entra o ponto lá do começo. Ah, mas eu vim encaminhado para um outro serviço, né? Médico normalmente. Eu não tenho parâmetro de avaliação que ele teve. Então, assim, a gente já discutiu isso, né? Aqui em outros também, falando sobre essa questão de ser de primeiro contato e da capacidade de dar diagnóstico e também de dar alta, né? Sim. Porque não a gente que dá alta do serviço de fisioterapia, né? Então a gente precisa de parâmetro para poder dar alta. Não é assim, eu acho que hoje você está apto a, em base em quê? Né? Embasado nisso, isso, aptidão disso, etc. Tá? Você tem alta no meu serviço, um exemplo. Então, isso também compõe aquilo que a gente faz. A gente cuida, a gente dá assistência de saúde para uma pessoa. Exato. Então, isso é um ponto que me faz refletir muito. Tanto que tenho mudado muito daquilo que eu faço hoje, mudando algumas metodologias, para poder acompanhar esse indivíduo, mesmo que de forma indireta, a saúde dele. Às vezes a gente passa um período um pouco mais longo, nem que seja por diálogo de WhatsApp, para saber como que esse paciente está. Mas é uma forma de você saber se ele está estável naquilo que você também hoje a gente chama isso, né? De telemonitoramento. Telemonitoramento. Que a gente não tinha esse nome ainda. Não. Agora nós temos um nome para isso. Telemonitoramento, né? Agora. Teleconsulta, né? Então a gente tem isso de uma forma, né? De realmente conseguir olhar para esse paciente, nem que seja pela uma tela de celular, mas de ter condições de repente, orientar, de dar um pouquinho mais de capacidade para que ele possa, de repente, voltar no teu consultório daqui 2, 3 semanas, se for o caso. Exato. Então, ou quando ele sentir alguma outra queixa, se ele tiver de alta. Eu tenho alguns pacientes que falam, eu não quero, né? Ele melhorou a capacidade de exercício, melhorou a capacidade respiratória, e aí ele fala assim, eu quero fazer uma atividade física, mas eu não gosto de ir na academia. Eu falei, o que você já experimentou? Eu estava caminhando. Eu falei, então você já experimentou, por exemplo, um pilates? Porque você tem um problema na coluna. Lembra que a gente fazia exercício e você queixava disso? Experimenta, porque ele vai te dar a parte do fortalecimento muscular, da postura, da parte da flexibilidade também. Vai trabalhar um pouco a respiração. Você usa esse exercício que você fazia aqui, você treina junto lá e mantém uma rotina de atividade física. Né? Você encaminha para um pilates ou para a academia que ele gosta ou para um outro personal, um outro estúdio. Sim. Porque o paciente ele precisa gostar de fazer aquela atividade física que ele está fazendo. Precisa, lógico. Senão fica muito maçante, fica muito obrigado a fazer, né? Então, isso também faz parte do seu valor de orientação. Então, valorizar a profissão é entender primeiro quem a gente é. Como fazer. O que a gente é capaz de oferecer de serviço, o que a gente vai colocar de técnica ali, então como que eu vou colocar o preço em cima disso, né? E a gente explicar para o paciente o que isso é. Nossa, Porque aí ele vai entender. E a gente precisa falar mais para os pacientes terem mais conhecimento, porque aí ele até devolve para o médico ou para um outro profissional, né, uma informação melhor. Isso gira mais. Eu acho que
a questão da valorização não é só o nosso autoconhecimento, como eu falei no começo, mas é também essa divulgação de informação. Acho que hoje a gente tem uma condição de meio de comunicação que facilita muito mais as pessoas a terem informações sobre a fisioterapia para que elas possam ir atrás do cuidado com a saúde. Né? Eu acho que hoje a gente tem essa ferramenta da internet e tudo que tem ali nela, ela pode ajudar muito mais a valorizar a profissão como um todo. Se a gente conseguir discutir nas redes sociais também sobre a importância de se fazer fisioterapia para a saúde em todos os seus aspectos. Isso vai valorizar para a profissão. Aí eu vou abrir um... já sei o parênteses, mas já veio aqui, ó, telepatia. Bum, né? Porque assim, a gente tem visto muito... Vou falar que assim, são rixas, né? Dentro da profissão, Sim. onde você acaba, em vez de você levantar a profissão, você vai afundando ela, né? Por conta de brigas diárias, e de métodos, e de técnicas, e etc. Isso, em vez de levantar a nossa profissão, eu acho que ela sempre diminui. Porque ataque, né? Se você levar para o lado científico do debate honesto... No científico, legal. Beleza. É tranquilo. Eu acho que isso faz com que você cresça muito. Exato, porque a gente pode usar a internet tanto para debater o lado científico entre os profissionais, como, né, a divulgação de cada coisa, de cada serviço e da forma com que cada um trabalha para o cliente. São coisas diferentes. São distintas, né? Tudo isso ergue a profissão. Agora, o debate de egos e de vaidades não. Ficando público fica feio, não fica feio? Eu acho... O debate de vaidade público não é bonito. Me marcam, às vezes, em algumas dessas coisas, eu só olho, eu falo assim, isso não é pra mim. Eu também não entro, não. Eu não preciso entrar nesse tipo de mérito, sabe? Então, eu acho que a gente, em vez de, né, ficar atacando, né, em outra esfera que não é científica, eu acho que a gente precisa crescer muito cientificamente. Mas, assim, se a gente consegue entender, isso eu já devo ter falado em algum momento, que eu gosto muito disso, que somos complementares uns aos outros. Sim, né? Exato. Dentro da própria profissão, né? Exato. Isso vai enriquecer muito a nossa profissão. Sim. Também é um dos valores. A gente talvez não discutiu isso, mas é um ponto que a gente precisa realmente falar. Olha, eu sou complementar ao seu serviço. Eu não sou o melhor, nem sou o pior. Eu complemento assim como você complementa o meu. Pronto. Porque são coisas diferentes. Sim. Se a gente conseguir entender isso, para depois trazer isso para os clientes, vai facilitar. Facilita tudo. Eu falei das disputas de vaidades porque o ser humano é assim, né? E é assim. Sabe o que eu observo, às vezes, nas disputas de vaidade? Já que a gente abriu parênteses, vamos falar do parênteses. A gente não tem os likers e os haters. Os haters, né? temos vários. Sabe o que eu acho interessante, às vezes, de olhar? Eu não comento, eu fico só observando. Você tem... As pessoas, elas precisam... muitas vezes, defender ou criticar. Entendi. Entendeu? Elas precisam estar a favor de alguém ou contra alguém. Né? Quase o estilo de vida. Então, tem pessoas que precisam. E às vezes eu sou cobrada por me posicionar, você também é. Sim. E as pessoas não entendem porque a gente não entra nessa história. Por que eu não vou entrar? Porque eu não estou discutindo, eu não quero discutir com a vaidade de ninguém. Não. Cada um tem o direito de ter a sua. Não, claro. Né? Claro, então, assim, eu não vou me posicionar quanto a isso. Eu vou me posicionar cientificamente. Quando for oportuno. Quando for realmente necessário. Porque não é preciso. Assim, aí é uma opinião totalmente minha, pessoal. Não é preciso. As pessoas querem ter aquele monte de gente, né? Concordando com você, ou aquele monte de gente, né? Que discorda do outro, que é contra você. E aquelas pessoas que concordam ou que discordam sem pensar. Isso é um problema. Né? É um problema. É um problema. Porque elas, naquele, acho que o episódio anterior ou no anterior, a gente falou, ela não construiu uma linha de raciocínio do conhecimento dela própria como físio. Ela está avaliando uma opinião sobre alguma coisa pontual, mas ela não sabe o que está sustentando aquela opinião.
Isso. Então, muitas vezes aparecem, né, os que gostam e os que não Os que gostam. não gostam, sim. Só que eles estão discutindo lá em cima, no raso. Eles não foram a fundo estudar aquela técnica para debater a técnica e não a pessoa. Vira... Né? Eu falo assim, a gente já viu tanta coisa. A gente, né, nesse tempo que a gente tem de formação, a gente começa a ver essa questão dos egos muito fortes, e aí eu já presenciei algumas coisas que eu falo, caramba, né? E se em vez da gente brigar pelo ego, de que fulano fez, ou trouxe, ou faz assim, assado, e se a gente buscar assim, entender o que esse fulano faz? Porque isso eu acho muito saudável. Sim. Né? Porque aí você fala assim, caramba, olha que legal, ele faz um negócio que eu não faço. Não sei se eu concordo, mas também não... Mas funciona muito bem pro público X. Será que tá funcionando para ele? Vamos ver o que ele tá publicando? Vamos ver o que ele tá escrevendo? Vamos ver o que ele tá fundamentando? Mas aí volta, né? A profissão e o profissional, né? O profissional é um ser humano, e aquele ser humano, todo mundo tem vaidade, eu tenho a minha, a gente todo passa mundo raiva, tem. é normal. Não vão, né? Hipocrisia não, a gente tem a nossa vaidade. Passa raiva. Mas assim, é a forma de como a gente... lidar com ela também, lida né? com ela. Então, por exemplo, a gente está falando aqui para o público. Então, essa é a minha opinião. Eu não vou me posicionar para discutir vaidade. Eu vou me posicionar para discutir cientificamente no momento que eu achar oportuno. Porque a minha opinião científica, ela pode ser posicionada quando eu decidir colocá-la. É que hoje fica numa situação de você tem que. Então, você já viu isso, né? O tempo você todo, tem né? que fazer. Não, eu não tenho o que fazer. A gente, não, porque Por todo mundo ninguém tem me que... convenceu ainda. É que a gente começa a observar eu prefiro o outro isso. lado do que a gente estava falando, da educação dos pacientes. Para eles entenderem quão ampla é a fisioterapia, quantas técnicas ela tem, que eu não tenho todas elas, mas existem profissionais excelentes que as têm, né? Ponto, e tentar entender daqueles que são diferentes de mim, qual é a base de construção do que ele faz. Né? Eu só vou criticar se eu entender a base de construção daquilo que ele faz. Senão, eu não posso criticar. Aí vem, é outro ponto, né? Essa questão aí eu tô sendo injusta na crítica. Não é, porque eu falo assim, olha, não tem evidência, então não vou discutir. Já vi tanto isso. Eu falei, e se a gente construir essa evidência? Que aí quem vai me questionar, vamos colocar assim, vai me ajudar na construção. Exato. Porque isso que o contraponto é sempre bem-vindo nesse aí. Aí vamos para uma questão filosófica disso que você está falando. Vai lá. Acho que a gente comentou isso alguma vez também. Se você vive num lugar ou você está numa condição onde todo mundo concorda com você... Mas, depois eu acho que você precisa abrir a janela e sair da onde você está um pouquinho e respirar novos ares. Urgente. Aí temos um problema, tá? Só para complementar. Porque, na verdade, a gente precisa discutir os contraditórios. Só que hoje, na rede, o que acontece? Temos o tal do... Não se pode. E hoje a gente tem um outro porém. Temos logaritmos, né? Sim, tem. Né? Que vão trazer coisas que a gente já gosta, por exemplo, de assistir, de ouvir. É verdade. Isso te prende... te prende ainda mais. Naquilo que você gosta. Nunca vai te trazer coisas que você não gosta, você acaba nem sabendo que existem. Isso é verdade. O algoritmo, ele é uma... represa. É uma represa que você nada na água quentinha, bonitinha, do jeito que você quer. Isso é verdade, que é um outro tema. Outra discussão. Viu como é que saem os temas aqui do podcast? Vai vindo. Mas a valorização do profissional nesse contexto é importante. A gente precisa entender que essas coisas existem. Eu acho que para a gente se defender como físio uns aos outros, a gente precisa aprender a lidar com a nossa vaidade. Cada um com a sua. Porque todo mundo tem a sua. É fácil lidar? Claro que não. O mais difícil que tem é isso. Né? Porque dói. Muito. Se conhecer dói. Você se e escutar alguém que não concorda com você, que cutuca lá na sua ferida que você não quer olhar para ela, dói também. E isso faz parte da valorização do indivíduo. Se você como profissional, você consegue
começar a se entender, você vai ser alguém do conjunto da profissão que vai ajudar a profissão a crescer, né? Então, o debate público, ele trouxe o melhor e o que tem de melhor e o que tem de pior. Sim. Isso é normal. A gente está precisando agora refletir, vou falar de mim, aprender a lidar com isso. Não sei se eu lido da melhor forma, ainda não sei. Mas eu acho que a gente tem que aprender para poder valorizar a profissão, para que eu possa contribuir com a valorização da profissão como profissional. Né? Como é que eu lido com esse debate público, tão público assim, que hoje é público mundial, não é público só. E é público intenso, né? E intenso, porque as pessoas são intensas, mas para elas poderem defender alguma opinião ou rejeitarem alguma opinião, acho que aí volta lá no começo. A gente precisa dessa construção, eu preciso entender a construção do outro para poder falar dela. Senão a gente não consegue. Senão a gente discute só a cor. Fica muito superficial. Então, hoje a gente olhar para esses aspectos, né, onde a gente precisa discutir aquilo que é o contraponto do que a gente faz e como isso vai agregar para aquilo que a gente já faz e que vai criar também, né? Porque eu falo assim, será que a gente tem capacidade de desenvolver tantas coisas, né, ainda dentro desse debate? Né? Porque a profissão é nova, 50 anos aí de profissão. E as inovações vêm do debate aberto. E justo, e franco. E franco e honesto. E honesto. Aí vem, porque vem as inovações, porque vem as ideias do diferente. Justamente. Né? Então, não tem evidência ainda. Mas... Será que é possível organizar metodologicamente para construirmos evidências de algo? Nossa, as evidências já mostrando que algo não funciona nunca e para nada. Então, ótimo, isso aqui a gente não vai usar mais nessa profissão. Ela vai ficar aqui, ó. Fecha a caixinha, tranca, né? E guarda a chave, porque a chave é sua, ninguém vai abrir. Existiu em um Mas momento. Ela existiu e ela não pode simplesmente deixar de existir na história. Na história. Se eu não falar dela, a pessoa não vai entender onde estamos hoje, se não soubermos de onde saímos. Quanta coisa a gente não usa hoje, mas que há 20 anos atrás era usado. Pois é. E não é um passado tão distante. Não. De profissão, porque foi metade da nossa profissão. E como, às vezes, a pesquisa varia e a construção das evidências variam. Você teve épocas onde você pesquisava mais a parte eletrofototérmica, depois deu uma caída, sumiu, aí agora tem voltado por conta de tecnologias novas. Então, na verdade, se a gente abre o debate de maneira honesta... Onde que ela surgiu, né? Você acaba não perdendo o valor dessas coisas, mas você continua dentro da mesma linha histórica. Então, o valor da profissão, que só tem 50 e poucos anos, né? Ela 52 esse ano, 52. Né? Ela vai sendo construída a partir dela, da história dela. Ela não pode ser simplesmente a partir da evidência. Não é dali que parte. Não, a evidência é a cereja do bolo, mas o bolo começou de coisas que você não vê mais. Ixi, o que compõe o bolo, né? Não, você não vê a farinha do bolo, você vê o bolo. Então, nesse sentido, eu acho que é uma questão, assim, né, filosófica também, da gente entender a nossa profissão. A gente precisa entender, não tem evidência disso, tá? Mas tem alguma coisa que suporta isso? Então, é possível construir, pesquisar evidência, procurar alguém para ajudar a fazer a pesquisa, enfim? Ou não, isso já tem coisa que prova que não é? Esse é o debate, franco, né? Limpo, né? Muito aberto. A gente tem que saber admitir que está errado. Sim. Não funciona, não presta. Isso é ruim, isso dói mesmo. Dói. Mas a gente precisa saber admitir que está errado. Ou então que tem alguém que entendeu melhor aquilo do que você naquele momento. E aí é um desafio para você se refazer. Tem um Isso autor valoriza a profissão. Que eu falo que ele é da dor, né? Miyazaki. Teoria das comportas. Na década de 60 para 70. Sim. De repente ele veio lá na década de 80 e modificou, né? Não que ele modificou a teoria das comportas, mas ele agregou muita informação para a teoria da dor. Elementos de biologia molecular que vieram contribuir muito. Muito. E ele começou a entender que aquilo que a gente falou lá na intenção do movimento, né? Que também compõe a interpretação de dor. Sim. E foi ele falou sobre isso. Então, ele mesmo, né, foi modificando a própria teoria. Eu acho muito interessante.
Mas é porque isso vem da construção. Então, quando a gente fala da valorização da profissão, já que é o tema central, eu penso na valorização da profissão também dos novos profissionais. Eles não, assim, vou falar não podem, né? Eles não podem simplesmente achar que a fisioterapia nasceu com todas as evidências. Não, eles têm que conhecer a história Porque senão delas. eles são reprodutores de evidência e nunca mais serão criadores de novas coisas para a profissão. Isso eu já ouvi, tá? Muito. Só uso o que tem o mais alto nível de evidência. Não, ótimo! Isso é perfeito. Sua filosofia de trabalho. Agora, como é que você todo mundo fizer isso? Então você vai... Não, mas você... Eu acho assim. Eu acho muito justo quando a pessoa fala isso. Só que ela vai ser dependente que alguém crie novas evidências, porque ela vai estar presa apenas naquilo que existe. Justamente. Se você abre a sua mente para pensar um pouco além disso, fora da caixinha, talvez você consiga olhar o que está sustentando as evidências que você usa e você consiga inovar. Eu acho muito perigoso você fechar. Mas assim, se a gente tem profissionais que fazem isso, ótimo. Agora, se você tem profissionais que não fazem isso, eles também são importantes. Claro. Porque eles que vão fomentar novas coisas. Isso é um o que não pode é achatar e planificar. Falar que não, né? Porque senão o que a gente vai ser? Técnico, aplicador de técnica que alguém inventou e nunca mais poderemos inovar na nossa própria profissão, na nossa própria ciência. E continuar estudando isso que já está no alto nível, né? Exatamente. E melhorando, e pegar coisas que não estão com grande nível e tentar desenvolvê-las. Esse exemplo da teoria da dor é ótimo. Por que ele conseguiu? Porque ele continuou estudando. Então, é uma crescente de conhecimentos. É isso que o profissional hoje precisa ter na sua formação, essa capacidade de raciocínio lógico. É isso que vai valorizar a fisioterapia. Senão, a gente vai ser técnicos, aplicadores de técnicas sem raciocínio. E isso vai desvalorizar a profissão. Nossa. Entendeu? Eu falo aqui. E isso vai, porque aí a gente... Ponto forte. Eu vejo assim, se você não conhece de onde veio, você não sabe para onde você vai. Né? Se você não sabe o que você busca, você também, quando encontrar... Não sabe o que... você não vai achar. Não vai achar nada, né? Não. Então, muitas vezes, até a nossa, talvez uma frase, né, que a gente colocou, não é o preço que vai dar valor ao seu serviço. Sim. É tudo que compõe, tudo que você se dedica, tudo que você estuda, né? Dos níveis de evidência que você vai, lógico, construindo. E tudo isso vai compor o profissional e, obviamente, a profissão. Então, e esse debate que a gente fez hoje, assim, né, que a gente está aqui, ele tem dois lados. Se você for pegar uma área da teoria econômica, trazer alguém da área da administração, né, ele vai falar, não, mas pera lá, mas você tem que isso. Eu sei, nós não estamos negando essa questão administrativa e da gestão. Eu estou pensando a longo prazo em outros aspectos da valorização da profissão que vão além do valor da sua consulta que você vai ganhar hoje, que você vai ganhar esse mês, que você vai ganhar no próximo mês. Porque a fisioterapia, nós vamos embora, a fisioterapia vai ficar. Vai ficar. Né? Então, se a fisioterapia vai ficar, ela precisa ter fundamento para continuar. E às vezes eu tenho o que me incomoda é quando você vai formar novas gerações que não sabem de onde vieram. Entendeu? Porque quando a gente sair daqui, o que vai sobrar? Entendeu? É isso que me incomoda. Então, eu não estou negando a questão da economia, da administração e do ganhar dinheiro na fisioterapia. Muito ao contrário disso. Mas eu estou pensando lá longe, assim, lá longe, quando não for eu mais que for fazer também. Ela também tem que ser a fisioterapia e ela tem que ser muito melhor do que ela é hoje. Claro. E senão a gente não valoriza a profissão. Porque o valor não está só no que eu vou ganhar nesse mês e na sessão do dia. Né? Não. Ela vai se perpetuar pela profissão, pela beleza da profissão, para a gente conquistar mais espaço, para a gente ter mais clientes com outros tipos de conceito de saúde. Né? Se a gente já saiu do só reabilitar para a questão mais ampla, né, do cuidado com a saúde nos níveis de atenção, então a gente tem que ter esse olhar amplo para o futuro. Senão a gente enterra no técnico. E eu tenho visto muita coisa sendo simplesmente aqui, só a técnica, só a técnica. Eu vejo isso sem entender
o mais profundo ali da profissão. Então, isso que a gente entrar, né? É um ponto extremamente difícil às vezes, dialogar, porque quando a gente fala de fisioterapeuta, ele é um profissional de saúde, né? Ele presta assistência para esse paciente e para a saúde dele. E quando a gente vê outros países, né? A gente foi em alguns congressos e vê outros países querendo ter a possibilidade de fazer o que a gente faz, e eles não têm a possibilidade, porque lá são extremamente técnicos e não podem fazer Tecnicista. nada. Tecnicistas. Técnicos somos todos, né, de repente, mas tecnicistas. E aí aí você pega e você fala, caramba, né, nós brasileiros temos a possibilidade de fazer muita coisa dentro da profissão. Né? Por que gostam tanto dos brasileiros lá fora, né? Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Porque a nossa formação tem capacidade. Ainda ela é muito ampla. Ela nos permite isso. Então, quando a gente passa a não ser mais o tecnicista, onde você aprende a executar, né? Vou dar o exemplo, né, que eu escutei no congresso. Falei assim, olha, eu trabalho com reabilitação, eu só posso ensinar exercícios. Agora ele falou muito claro, vocês têm outras terapias que podem ser agregadas nas sessões ou nas condutas de vocês que eu não posso. E que eu adoraria poder fazer. Você fala, caramba, né? Então vamos explorar isso, né? Como fisioterapeuta brasileiro, né? Vamos explorar um pouco mais essa capacidade que a gente tem. Porque acho que isso vai enriquecer não só a fisioterapia local, nem a brasileira, mas a gente vai levar isso para um patamar mundial. E isso eu acho muito bacana, né? Isso é valor de profissão, isso é você levar e contribuir. A gente não pode perder isso, né? Não. Eu acho que o fisioterapeuta brasileiro, ele tem isso de vantagem. É uma vantagem. É uma vantagem que a gente precisa explorar mais, né? Porque a gente tem que valorizar a profissão em todos os seus aspectos, né? Inclusive, né, da gente poder entender quão belo é a gente poder trabalhar numa sessão de fisioterapia respiratória com técnica manual. São muitas ferramentas que a gente pode colocar na nossa caixa. Nós temos condições de fazer isso e não é em todo lugar que você pode fazer isso, então a gente tem que valorizar. A gente não pode perder isso. De jeito nenhum. Então, vamos nem prolongar muito nisso, porque vai dar muito outro pano pra manga. Mas manga. A valorização da profissão, ela vai muito além do valor da associação. E a gente encerra assim. Acho que é isso. Muito obrigado, Juliana. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Queremos ver os comentários.